A relevância dos ensinamentos bíblicos hoje. Os ensinamentos bíblicos transcendem o tempo, oferecendo sabedoria e orientação que continuam a ser essenciais nos dias de hoje. Em um mundo em constante mudança, onde enfrentamos desafios pessoais, sociais e espirituais, a Bíblia nos fornece um alicerce firme e um caminho claro. Ao longo dos séculos, suas palavras têm sido um farol, iluminando o caminho para milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas como as antigas histórias e lições bíblicas se aplicam ao nosso cotidiano moderno? A resposta está na universalidade de seus princípios. Valores como amor, perdão, justiça, compaixão e fé são atemporais e universais, ressoando com nossas experiências e desafios contemporâneos. Seja enfrentando uma crise global, buscando reconciliação em relacionamentos pessoais ou lutando por justiça social, os ensinamentos bíblicos oferecem perspectivas e soluções poderosas. Contextualização, conectando a Bíblia com o presente. Ao contextualizar as histórias bíblicas com os eventos e tendências atuais, percebemos que muitas das questões que enfrentamos hoje não são tão diferentes das que as pessoas enfrentaram no passado. As histórias de José, Daniel, Davi e os ensinamentos de Jesus no Sermão da Montanha, por exemplo, contêm lições valiosas que podem ser aplicadas aos desafios modernos. Vamos explorar como essas histórias antigas podem nos oferecer insights práticos e inspiradores para os tempos atuais. Desde a importância do perdão e da compaixão até a coragem de enfrentar desafios aparentemente insuperáveis, a Bíblia tem muito a nos ensinar sobre como viver de maneira plena e significativa em um mundo cada vez mais complexo. Prepare-se para uma jornada que irá conectar a sabedoria milenar das Escrituras com os eventos e tendências mais virais do momento, revelando a relevância duradoura dos ensinamentos bíblicos em nossas vidas diárias. Relato da história de José, Gênesis 37:50. A história de José é uma das mais emocionantes e inspiradoras da Bíblia. José era o filho favorito de Jacó, mas seus irmãos o invejavam e o vendem como escravo. Após muitas dificuldades, José se torna governador do Egito, salvando seu povo da fome. 2. Quando seus irmãos vêm buscar ajuda, José tem a oportunidade de vingar-se, mas escolhe perdoá-los, mostrando a profundidade de seu coração e a força de seu perdão. 2. Conexão atual, casos de reconciliação pública e perdão. Nos dias de hoje, vemos muitos exemplos de reconciliação pública e perdão. Celebridades e figuras públicas frequentemente se reconciliam após conflitos, demonstrando a importância de deixar o passado para trás e seguir em frente. Um exemplo recente é a reconciliação entre duas celebridades que, após um período de tensão pública, decidiram perdoar umas às outras e trabalhar juntas novamente. 2. Movimentos de justiça restaurativa. Além disso, movimentos de justiça restaurativa têm ganhado destaque, promovendo o perdão e a reconciliação em comunidades afetadas por conflitos e injustiças. Esses movimentos ajudam a curar feridas e a construir um futuro mais harmonioso, mostrando que o perdão pode ser uma força poderosa para a transformação social. 3. Reflexão: a importância do perdão. O perdão é essencial para a cura e o fortalecimento das relações pessoais e comunitárias. 2. Quando escolhemos perdoar, não apenas liberamos a dor e o ressentimento, mas também abrimos espaço para novas oportunidades de crescimento e conexão. O perdão nos permite seguir em frente com corações mais leves e vidas mais plenas. Relato da história de José, Gênesis 37:50. José, filho de Jacó e Raquel, era o favorito de seu pai, o que despertou a inveja e o ciúme de seus irmãos. Um dia, os irmãos de José conspiraram contra ele, jogando-o em uma cisterna vazia e, depois, vendendo-o como escravo para mercadores ismaelitas que estavam a caminho do Egito. No Egito, José foi comprado por Potifar, um oficial do faraó. Apesar de enfrentar muitas adversidades, incluindo a falsa acusação e prisão, José manteve sua fé em Deus. Devido à sua sabedoria e capacidade de interpretar sonhos, José acabou sendo chamado pelo faraó para interpretar um sonho perturbador. José previu 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de fome. Impressionado, o faraó nomeou José como governador do Egito, encarregado de armazenar alimentos durante os anos de fartura. Quando a fome atingiu toda a terra, inclusive Canaã, onde viviam os irmãos de José, eles foram ao Egito buscar comida. Sem reconhecer José,
Os irmãos pediram ajuda. José, ao reconhecer seus irmãos, foi tomado por emoções conflitantes, mas escolheu perdoá-los. Ele revelou sua identidade, em um ato de compaixão e perdão, ofereceu-lhes provisões e um lugar seguro no Egito. Conexão atual, casos de reconciliação pública e perdão. Nos dias de hoje, vemos muitos exemplos de reconciliação pública e perdão. Celebridades e figuras públicas frequentemente se reconciliam após conflitos, demonstrando a importância de deixar o passado para trás e seguir em frente. Um exemplo recente é a reconciliação entre duas celebridades que, após um período de tensão pública, decidiram perdoar umas às outras e trabalhar juntas novamente. Movimentos de justiça restaurativa. Além disso, movimentos de justiça restaurativa têm ganhado destaque, promovendo o perdão e a reconciliação em comunidades afetadas por conflitos e injustiças. Esses movimentos ajudam a curar feridas e a construir um futuro mais harmonioso, mostrando que o perdão pode ser uma força poderosa para a transformação social. Reflexão: a importância do perdão. O perdão é essencial para a cura e o fortalecimento das relações pessoais e comunitárias. Quando escolhemos perdoar, não apenas liberamos a dor e o ressentimento, mas também abrimos espaço para novas oportunidades de crescimento e conexão. O perdão nos permite seguir em frente com corações mais leves e vidas mais plenas. Ao longo da história de José, vemos um exemplo claro de como o perdão pode transformar não apenas a vida de uma pessoa, mas também a de todos ao seu redor. Seguir o exemplo de José nos inspira a buscar a reconciliação e a paz em nossas próprias vidas. A história de Davi e Golias é uma das narrativas mais conhecidas e inspiradoras da Bíblia. Davi era o caçula de 8 irmãos e pastor de ovelhas, enquanto Golias era um gigante filisteu, um guerreiro experiente e temido. A batalha entre os israelitas e os filisteus estava em um impasse, com Golias desafiando diariamente qualquer israelita a enfrentá-lo em combate singular. Davi, ao levar mantimentos para seus irmãos no campo de batalha, ouviu o desafio de Golias e ficou indignado com a falta de coragem dos soldados israelitas e com as afrontas feitas ao Deus de Israel. Ele se ofereceu para lutar contra o gigante, afirmando que Deus o protegeria assim como o fizera contra o leão e o urso quando ele protegia seu rebanho. Com apenas uma funda e 5 pedras lisas, Davi enfrentou Golias. Enquanto Golias zombava dele, Davi proferiu uma das declarações de fé mais poderosas: Tu vens a mim com espada, e com um lança, e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. 1 Samuel 17h45. Davi lançou uma pedra com sua funda, acertando Golias na testa e derrubando. Então, Davi correu, pegou a espada de Golias e o matou, trazendo grande vitória para Israel. Reflexão: enfrentar grandes desafios. A história de Davi e Golias nos ensina que a fé, a coragem e a preparação podem nos ajudar a superar até os maiores desafios. Na vida moderna, enfrentamos nossos próprios Golias, sejam eles problemas pessoais, profissionais ou sociais. Comparação com figuras públicas e eventos atuais. Atletas. Pense nos atletas que superam lesões graves para retornar ao auge de suas carreiras, mostrando que a determinação e a coragem podem superar obstáculos físicos e mentais. Ativistas. Considere ativistas que enfrentam poderosos sistemas de injustiça e corrupção para promover mudanças sociais. Suas lutas lembram-nos que a justiça e a fé podem prevalecer, mesmo contra adversidades imensas. Empreendedores. Refletimos sobre empreendedores que, contra todas as probabilidades, conseguem criar empresas inovadoras que transformam indústrias, provando que a visão e a perseverança são cruciais para o sucesso. A história de Davi nos encoraja a enfrentar nossos desafios com a mesma fé e coragem, confiando que, com determinação e preparação, podemos superar qualquer gigante que apareça em nosso caminho. Relato da fé inabalável de Daniel e sua proteção divina. Daniel era um dos homens mais sábios e íntegros do reino da Babilônia, e foi elevado a uma posição de grande responsabilidade pelo rei Dário. No entanto, essa promoção despertou a inveja de outros oficiais do reino, que procuraram uma maneira de prejudicá-lo. Sabendo que Daniel orava 3 vezes ao dia ao seu Deus, esses oficiais convenceram o rei a emitir um decreto proibindo a oração a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei, por 30 dias. Quem desobedecesse seria lançado na cova dos leões.
Mesmo sabendo do decreto, Daniel continuou a orar a Deus, como sempre fazia. Seus inimigos, então, o denunciaram ao rei. Apesar de Dário respeitar e admirar Daniel, ele foi obrigado a cumprir o decreto que havia assinado. Relutante, Dário ordenou que Daniel fosse lançado na cova dos leões, mas disse a Daniel: "O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará." Naquela noite, Dário não conseguiu dormir, preocupado com o destino de Daniel. Ao amanhecer, ele correu até a cova e, com voz triste, chamou por Daniel. Para a surpresa e alegria do rei, Daniel respondeu: "O meu Deus enviou o seu anjo, e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum." Daniel foi retirado da cova sem nenhum ferimento, e seus acusadores foram lançados na cova, onde os leões os devoraram imediatamente. Dário, então, emitiu um novo decreto, ordenando que todos no reino respeitassem o Deus de Daniel, reconhecendo sua soberania e poder. Conexão com histórias de perseverança e fé em tempos de adversidade. A história de Daniel na cova dos leões é um poderoso exemplo de como a fé e a integridade podem nos sustentar em tempos de adversidade. Nos dias de hoje, vemos inúmeros exemplos de pessoas que perseveram diante de grandes desafios, mantendo sua fé e princípios. Líderes religiosos. Considere líderes religiosos que, apesar de perseguições e ameaças, continuam a praticar e pregar sua fé. Sua coragem e resiliência são um testemunho inspirador para muitos. Defensores dos direitos humanos. Ativistas que lutam por justiça e direitos humanos muitas vezes enfrentam grandes perigos e adversidades, mas permanecem firmes em suas convicções. A história de Daniel ressoa com a deles, mostrando que a verdade e a justiça podem prevalecer. Sobreviventes de crises pessoais. Pessoas que superam crises pessoais, como doenças graves ou perdas significativas, muitas vezes encontram força em sua fé e em sua perseverança. Sua jornada de superação é um reflexo moderno da proteção e da força que Daniel encontrou em Deus. A história de Daniel nos lembra que, mesmo nas situações mais desesperadoras, a fé pode nos proporcionar coragem e proteção. Seu exemplo inspira todos a manterem a integridade e a confiança em momentos de dificuldade, acreditando que, como Daniel, podemos encontrar forças além de nossas próprias capacidades. Deus é fiel. Resumo dos ensinamentos de Jesus sobre justiça, paz e amor ao próximo. O Sermão da Montanha é uma das passagens mais conhecidas e impactantes do Novo Testamento. Nele, Jesus compartilha uma série de ensinamentos que formam a base da ética cristã, abordando temas como justiça, paz e amor ao próximo. Aqui estão alguns dos principais pontos do sermão. Bem-aventuranças, Mateus 5, 3, 12. Jesus começa o sermão com as bem-aventuranças, proclamando bênção sobre os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores e os perseguidos por causa da justiça. Ele destaca que o reino dos céus pertence a esses grupos e que eles serão confortados e recompensados. Sal da terra e luz do mundo, Mateus 5, 13, 16. Jesus exorta seus seguidores a serem o sal da terra e a luz do mundo. Ele enfatiza a importância de viver de maneira que suas boas obras glorifiquem a Deus e tragam luz ao mundo. O cumprimento da lei, Mateus 5, 17, 20. Jesus afirma que não veio para abolir a lei ou os profetas, mas para cumpri-los. Ele ensina que a justiça dos seus seguidores deve ceder à dos escribas e fariseus para entrarem no reino dos céus. Amor aos inimigos, Mateus 5, 43, 48. Um dos ensinamentos mais radicais de Jesus é o amor aos inimigos. Ele instrui seus seguidores a amarem seus inimigos e a orarem por aqueles que os perseguem, para que sejam filhos do Pai Celestial, que faz o sol nascer sobre maus e bons. A oração do Pai Nosso, Mateus 6, 9, 13. Jesus ensina a oração do Pai Nosso, um modelo de oração que abrange a adoração a Deus, a súplica por provisão diária, o perdão dos pecados e a proteção contra o mal. Não julgar os outros, Mateus 7, 1, 5. Jesus adverte contra o julgamento dos outros, lembrando que, da mesma maneira que julgarmos, seremos julgados.
Ele usa a metáfora da trave no olho para enfatizar a hipocrisia de criticar os outros sem antes examinar a si mesmo. A regra de ouro, Mateus 7:12. Jesus resume seus ensinamentos sobre o comportamento ético com a regra de ouro: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós a eles, porque está é a lei e os profetas. Ligação com movimentos sociais e busca por igualdade. Os ensinamentos de Jesus no Sermão da Montanha têm ressonância direta com muitos movimentos sociais contemporâneos que buscam justiça, paz e igualdade. Justiça social. Os movimentos que lutam contra a desigualdade econômica, racial e de gênero ecoam a fome e sede de justiça que Jesus abençoa nas bem-aventuranças. A luta por um tratamento justo e igualitário reflete o desejo de cumprir os mandamentos de Deus em todas as áreas da vida. Pacifismo e direitos humanos. A instrução de amar os inimigos e orar pelos que perseguem é refletida em movimentos pacifistas e organizações que trabalham pela reconciliação e pelos direitos humanos, promovendo a paz e a harmonia entre diferentes grupos. Solidariedade e serviço ao próximo. A exortação de ser o sal da terra e a luz do mundo, inspirações comunitárias e de solidariedade, onde indivíduos e grupos trabalham para melhorar as condições de vida das pessoas ao seu redor, demonstrando o amor ao próximo de maneira prática. O Sermão da Montanha continua a inspirar e guiar muitas pessoas e movimentos que buscam tornar o mundo um lugar mais justo, pacífico e amoroso, aplicando os princípios ensinados por Jesus há mais de 2000 anos. Recapitulação dos pontos principais. Ao longo deste vídeo, exploramos algumas das histórias mais poderosas da Bíblia e suas conexões com eventos e tendências atuais. Vimos como a resiliência e o perdão de José podem nos inspirar a superar traições e dificuldades. Compreendemos a importância da compaixão através da parábola do bom samaritano, e como esses atos de bondade ressoam em movimentos de solidariedade moderna. Aprendemos com Davi e Golias sobre a coragem de enfrentar desafios aparentemente insuperáveis, e como a fé de Daniel na cova dos leões nos lembra da força que podemos encontrar em nossas próprias convicções. Finalmente, os ensinamentos de Jesus no Sermão da Montanha nos orientam sobre justiça, paz e amor ao próximo, refletindo nos esforços contemporâneos por igualdade e justiça social. Mensagem inspiradora. Essas histórias e ensinamentos bíblicos não são apenas antigas narrativas, eles oferecem lições valiosas que podemos aplicar em nossas vidas diárias. Seja perdoando alguém que nos magoou, estendendo a mão a quem precisa, enfrentando nossos medos com coragem ou vivendo uma vida de integridade e fé, os princípios bíblicos continuam a iluminar nossos caminhos e a transformar nossas vidas. Chamado à ação. Se essas mensagens ressoaram com você, te encorajo a colocar esses ensinamentos em prática. Faça do perdão, da compaixão, da coragem e da integridade partes centrais do seu dia a dia. Que a sabedoria da Bíblia guie suas ações e inspire mudanças positivas ao seu redor. Para mais conteúdos inspiradores e reflexões sobre como a Bíblia pode nos orientar na vida moderna, inscreva-se no nosso canal, curta este vídeo e compartilhe com seus amigos e familiares. Juntos, podemos espalhar a luz e a sabedoria dos ensinamentos bíblicos a todos que precisam. Muito obrigado por assistir! Neste vídeo, exploramos a relevância dos ensinamentos bíblicos para enfrentar os desafios atuais. As histórias e lições bíblicas oferecem insights valiosos que podem ser aplicados às questões contemporâneas. História de José, Gênesis 37:50. Vimos a trajetória de José, que foi traído pelos irmãos, vendido como escravo e, eventualmente, se tornou governador do Egito. A história de José nos ensina sobre resiliência e perdão, mostrando que superar traições e dificuldades com graça e compaixão pode levar à cura e ao fortalecimento das relações. Parábola do bom samaritano, Lucas 10:25-37. A parábola do bom samaritano destaca a importância da compaixão e da ajuda ao próximo. Conectamos essa história com movimentos virais de solidariedade e ajuda mútua, evidenciando como atos de bondade e empatia podem transformar nossas comunidades e o mundo. Davi e Golias, 1 Samuel 17. Narramos a história do jovem Davi, que enfrentou e derrotou o gigante Golias com fé e coragem. Essa narrativa nos inspira a enfrentar grandes desafios, comparando a coragem de Davi com figuras públicas e eventos atuais onde a determinação e a perseverança levaram à superação de obstáculos imensos. Daniel na cova dos leões, Daniel 6.
A história de Daniel na cova dos leões nos mostrou a fé inabalável de Daniel e sua proteção divina. Conectamos essa história com exemplos modernos de perseverança e fé em tempos de adversidade, destacando a importância de manter a integridade e a confiança mesmo diante de grandes desafios. Sermão da Montanha, Mateus 5:7. Os ensinamentos de Jesus no Sermão da Montanha nos guiam sobre justiça, paz e amor ao próximo. Ligamos esses princípios a movimentos sociais contemporâneos que buscam igualdade e justiça, mostrando a relevância contínua desses ensinamentos na promoção de um mundo mais justo e pacífico. Conclusão e chamado à ação. Recapitulamos os pontos principais do vídeo, enfatizando a importância de aplicar os ensinamentos bíblicos na vida diária. O perdão, a compaixão, a coragem e a fé são elementos centrais que podem transformar nossas vidas e nossas comunidades. Agradecimentos e convite. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Se você gostou, por favor, curta, compartilhe e inscreva-se no nosso canal. Juntos, podemos espalhar a sabedoria e a luz dos ensinamentos bíblicos para todos.